Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 5, 22. Eis que se chegou a ele, a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jairo era um homem da sinagoga, um dos principais. Na realidade, ele era o chefe da sinagoga, que era judaica. E ele passou a acreditar em Jesus. Passou a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o soberano. E com todo aquele orgulho, com toda aquela soberba própria do judeu, ele foi atrás de Jesus e se humilhou e pediu para Jesus a solução de algo grande que lhe ocorria. Sua filhinha estava à morte. Gente, já pensou isso? Já pensou? Que drama desse homem. Pensa na sua filha, na sua neta, moribunda, está à morte, agonizando. Já pensou, Fábio? Eu, depois que os meus já estão cavalão, casado, eu já fico doido, né, só de pensar nisso. Já pensou? Melita, é fácil um dos filhos, mesmo casado, morando sozinho, está quase morrendo, você ficaria como? Já pensou, Wesley? Fábio? Márcia? É terrível, gente. Mas vamos pensar primeiro aqui, em frente a uma situação tão grave dessa, o que Jairo fez? Reconheceu a soberania de Cristo. A primeira coisa é que ele foi aonde ele acreditava que Jesus estava. Ele não fez uma festa e conversou com os amigos, ele não fez uma reunião para compartilhar com os amigos, ele foi em Jesus. Então, gente, é muito natural que quando a gente tem algum problema, a gente fique mais forte no Senhor. Ore mais, lê a palavra, vem mais na celebração, vem mais na célula. Então, isso é uma coisa natural e certa, e foi o que Jairo fez. E Jairo, então, chegou, se humilhou, como é que diz o texto aí? Prostrou-se a seus pés. Gente, o prostrar é um quebrantamento. É um quebrantamento. Qual que é mais fácil o filho conseguir tirar alguma coisa de você, aceitar um pedido? É sendo arrogante ou sendo carinhoso e bem quebrantado? Ô, papaizinho lindo. Não é assim? Quem tem filho sabe. E ele chegou quebrantado. Eu conto essa história aqui porque eu fiquei assim, abismado. Gente, Deus é Deus e também é Pai. Nós precisamos ter isso no coração. E esse Deus não é um Deus impessoal, igual eu vi um pastor falando. Mostra agora se você é Deus. Eu quero ver os seus milagres. Uai, Deus precisa mostrar que é Deus? Isso são palavras de Satanás. Atira daí, ordena que seus anjos te peguem. Então nós temos que chegar diante de Deus quebrantados, sabendo que nós não somos nada. Engraçado que Jairo fez um negócio que eu parei para pensar o que significava isso. E prostrou-se a seus pés, no sinal de quebrantamento, né? E insistentemente lhe suplicou. Eu acho que ele estava tão desesperado
que ele ajoelhou nos pés de Jesus. Jesus, por favor, sara minha filha. Jesus, vamos lá em casa, Jesus. Jesus, sara minha filha. Jesus, vem, vamos lá em casa. Isso é desespero. Mas faz parte do ser humano, às vezes, esse se tornar um tanto quanto ansioso para a coisa acontecer. Deus sabe disso, muito melhor do que nós. É igual quando João Batista, depois de ter cumprido o ministério dele na terra, mandou ele lá para Jesus. Vai lá para Jesus, pergunta se é ele mesmo. E Jesus, qual foi a reação de Jesus? Será que João Batista não sabe que eu sou o Messias? Não. Jesus falou para o discípulo de João Batista assim, vai lá, fala para ele que os cegos veem, os aleijados os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus foi complacente, porque sabe da nossa fraqueza humana. Agora, isso não quer dizer que a gente vai andar em fraqueza humana, mas ele insistentemente, ele pediu para Jesus. Aí ele fala, minha filhinha está à morte. Ótimo. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Interessante mesmo. Nós vamos entrar nessas áreas aqui, porque parece que ele procurou Jesus de uma forma correta. Foi até onde Jesus estava, quebrantado, suplicou e mostrou sua causa. Até aí, impecável. Aí ele pisa na bola. Mas Jesus não dá importância. Como assim? Vocês viram alguma pisada na bola aí, gente? De Jairo? Mas existe uma aí bem forte. Quem sabe? Quem podia me ajudar enquanto eu bebo água aqui? Muito bem. Se eu perguntar aqui, quem já quis ensinar Jesus, ninguém vai levantar a mão. Mas muita gente, na hora do desespero, da dificuldade, do drama, ele pede a ajuda de Jesus, mas fala assim, Jesus, faça do jeito que eu quero, só abençoa isso. A gente cria planos. E Provérbios fala que o homem faz planos, mas o caminho certo vem do Senhor. O homem faz planos, mas ao cabo do seu caminho é caminho de morte. A gente tem que ficar aberto a isso, pensar, olha, já que eu estou pedindo ajuda de alguém que é maior, vamos deixar ele resolver, porque os pensamentos dele é maior do que o nosso. E às vezes, gente, a gente se sente tão capacitado, tão cheio de dinheiro, tão cheio de sabedoria, tão cheio de nós mesmos, que nós agimos, mesmo quebrantados, a gente deixa uma arrogânciazinha surgir. Senhor, faz isso. Senhor, eu estou precisando de dinheiro, estou com uma dívida grande demais. Senhor, mas eu estou com aquele processo da justiça. Senhor, libera esse processo da justiça. Não, meu irmão. Não seja tão limitado, não. Não olha para o céu, por um buraquinho, não. Deixa Deus dar a solução para você. Não é errado você pensar, é errado você querer se posicionar diante de Deus e fazer com que Deus faça o seu desejo, não o desejo dele. Então nós precisamos crescer nisso. Apresente diante de Deus os seus pedidos, mas seja específico. Quem já leu Terceira Dimensão, quem lembra disso? Cuidado. Deus não é um gênio da maquininha, não. Ele tem planos para a sua vida, planos de prosperidade espiritual, planos maiores, planos de crescimento. Eu quero uma Ferrari amarela. Aí se tiver uma vermelha, você não vai ficar satisfeito? Agora, se ele não te der uma Ferrari, te der um carro, você não vai ficar satisfeito? Agora, Deus tem um plano.
Deus não vai te dar uma Ferrari só para você se mostrar, não. E amarela para chamar a atenção, para todo mundo ver que você tem um carrão. O Pablo é o cara, hein? Não. Deus não vai satisfazer os seus desejos para alimentar seu ventre, não. A sua soberba, a sua altivez, não. Peça as coisas para Deus. E sobre questão de ser muito específico, deixa que Ele decida. Senhor, eu tenho uma vontade de ter uma casa assim, assim, assado. Agora, não põe Deus contra a parede, não, que você não consegue. Você não consegue. Você já acuou um leão? Não. Mas o que você acha de você acuar um leão? Você vai ser o quê? Comido. Porque o leão tem muito mais força que você. Você vai acuar Deus. Deus não vai te comer, mas Ele tem muito mais força. Você vai, tadinho, olha aí. É igual quando nossos filhos que vê luta na televisão e vem querendo lutar com a gente. A gente olha, a gente deixa ele dar uns murrinhos, faz assim, faz assim. Vamos parar de criancice. Então, nós vamos pôr essa palavra, endossar. Deus, endosse esse meu pedido? Não. Nós vamos falar igual Jesus falou. Deus, não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua. Vai lá em casa, Deus. Jesus, vai lá em casa. Põe a mão sobre a criança. Lembram de Naamã? O que Naamã pensou, cheio de lepra? Vou chegar lá, vai sair o homem de Deus, vai levantar os braços, vai falar umas palavras bonitas lá, orando para o seu Deus, vai abaixar a mão e eu serei curado. Foi isso ou não foi? Lembram? E aí? O profeta saiu lá na porta? Não, mandou bem provavelmente Geazi. Ele orou para os céus, naquela oração forte de fogo, na próxima quarta-feira à noite. Não. Vai lá e lava no rio, no Jordão, que era sujo pra caramba. Como é que chamava os rios lá da Síria? Farfar e... Esqueci. Vai lá e lava. Não, nossos rios lá, Farfar e não sei das quantas, são mais limpos. E aí ele foi indignado. Se o povo não tivesse conversado com ele para ele voltar, ele não tinha voltado. Então nós não devemos limitar o agir de Deus. Nós não devemos colocar Deus dentro de uma caixinha. A multiforme graça de Deus. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro da caixinha, não queremos, gente? Assim, não, Deus não age dessa maneira. Você não sabe. Não, mas normalmente a Bíblia fala, sim, fala que ele tem uma multiforme maneira de agir. E a gente usa muito, todo mundo sabe, como que Jesus curava. Às vezes mandava uma pessoa, às vezes mandava uma palavra, às vezes orava, intercedia, às vezes impunha as mãos, às vezes cuspia na mão, passava no olho, às vezes cuspia na terra, fazia um barro, passava no olho. Multiforme graça. Senhor, me cura da cegueira, porém só se o Senhor encostar o dedo no meu olho. É uns pedidos nossos, meio doido. A gente quer ser curada da cegueira, não é? Não importa como. Então, isso significa o quê? Que a gente gosta de ajudar a Deus a fazer o milagre nas nossas vidas. Isso é humano. Mas nós precisamos quebrar isso. Abana e Farfar, rios de Damasco. É só para a gente ir gravando. Ele estava certo em muitas coisas. Gente, não precisa abrir não. 2 Crônicas 7,14, aquilo que todo mundo já sabe. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Gente, isso daí era uma promessa para o povo de Israel que estava em pecado. Pastor, mas serve para nós nesse momento? Sim, serve. Os princípios dali. Os princípios. Mas não quer dizer que é uma promessa do agora para a nação brasileira. Porque há quantos anos nós estamos orando e pedindo e o Senhor ainda não sarou a nossa terra. Lá na época de Israel, Ele sarou. Então nós temos de entender os princípios. Porque senão a gente vai pegar toda a promessa do Velho Testamento e achar que é nossa. A gente tem que ter cuidado, porque senão, se toda a promessa do Velho Testamento é nossa, toda maldição também pode ser nossa. E não é assim. Nem tudo que está escrito na Bíblia tem que ser para nós. Então, nós precisamos ir com cuidado, entender o contexto do que está falando. Vou fazer uma pergunta. Os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos? Não. O tempo de Deus é o nosso tempo? Deixa eu ver aqui. Quem está com alguma encrenca não resolvida, seja financeira, seja relacional, seja de trabalho, seja... Não, mas eu quero só, porque é bom quem está, porque pensa, não, eu estou bem com a minha esposa, mas eu não estou bem financeiramente. Não, eu estou bem financeiramente, mas eu estou com uma doença que não resolve. Não, eu estou com... Sabe? E outra coisa, para a gente pensar. Sabe uma das maiores encrencas que a gente tem? Somos nós mesmos. Gente, quem já se frustrou, se decepcionou consigo mesmo? Espera, não levanta não. Levanta agora. Gente, o tal do Daniel é custoso demais. Eu sei o que fazer, fico preparado para fazer, mas às vezes escapa a quarta. Sabe? Olha, nós nos decepcionamos muito, é porque às vezes a gente é tão durão que a gente não aceita quando vem a palavra, eu acho que eu fiz errado. Não, mas também, esquece o mas também, fizemos o errado. Olha que lindo. O pastor Irã, aquele dia que estava, pode deixar ele, Wesley. O pastor Irã, quando estava aqui, viu, acho que foi o Davi ali ou o João Marcos também, e tal. Aí o pastor Irã falou assim, olha, estou sentindo uma paz aqui, as crianças aqui têm liberdade. E não estava, nenhuma criança atrapalha a gente é que veio com essa cultura de estar com a cabeça assim, criança atrapalhou, eu escutar o sermão. Não é só criança não, o mosquito te atrapalha, o sol te atrapalha, a chuva te atrapalha, o barulho do carro te atrapalha, o seu sapato te atrapalha, é o seu coração que te atrapalha, não é a criança. Igual uma amiga minha, recém-separada, cheia de problemas, foi na igreja, e o pastor é um grande homem de Deus, já morreu, né? E eu sei que a criança levou um brinquedinho, estava brincando de caminhãozinho lá na frente, porque era uma das primeiras vezes que ela estava procurando e tal, e o pastor falou, vocês não estão vendo essa criança atrapalhando a pregação aqui não? Leve ela lá para a salinha. Pronto, a mulher nunca mais voltou, ela pegou a criança e foi embora. E talvez ele tenha falado doce, que eu não falei doce. Gente, a criança está atrapalhando a pregação, leva ela lá para a salinha. Pronto, mulher nunca mais voltou. Por quê? É muito imaturo espiritual, você tem que ter um jeito, um jeitinho. Mas uma criança com carrinho, num lugar com carpete, atrapalha? Gente, tenha santa paciência, né? Mas vamos voltar aqui. Nós somos quem mais
nos atrapalha. Deixa eu continuar lendo aqui. E Jesus foi com ele, no 24, certo, Felipe? E aí, na sua Bíblia tem o que aí depois? Mas a filha não estava à morte. O tempo de Jesus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus estava tranquilo, Ele é dono da vida, Ele é dono do tempo, Ele é dono do dinheiro, Ele é dono de tudo. Mas o que Jairo, se fosse um incrédulo, poderia pensar? Poxa, eu custei chegar em Jesus. Cheguei em Jesus, convenci Jesus, e agora ele para curar as pessoas. Uma das pessoas foi a mulher do fluxo de sangue, mas não foi só ela. Jesus saiu curando. Já pensou que Jesus falasse assim? Agora não sai de mim nenhum poder, agora não curo mais ninguém, agora quem está o próximo da fila é Jairo, eu vou lá na casa dele curar. Jesus não falou isso, gente. Entenderam? Jesus saiu curando, mas Jesus tem tudo na mão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa situação sua aí? Jesus pode curar ela, pode sarar ela, pode resolver ela, na hora dele. Na hora dele, não é na sua. Ok. Aí, eu só queria falar que Jesus é Senhor do tempo, né? Vamos lá para o 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, diz ao chefe da sinagoga. Então aí agora, a primeira palavra falava que ele era um dos principais da sinagoga. Agora falaram que alguns da casa do chefe da sinagoga, ainda não falou que era Jairo. E agora Jesus fala para Jairo como chefe da sinagoga. Tá? Só para vocês entenderem que ele era o chefão. Agora eu achei interessante um detalhe aí, que os caras lá, os serviçais, os amigos de Jairo, chegam e falam assim, por que tu incomodas o mestre? Jairo já tinha, bem provavelmente, falado de Jesus para as pessoas lá, porque senão não ia chamar Jesus de mestre, sem nunca nem ter conhecido a Jesus, né? Então, mas vamos continuar lendo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Gente, a gente é incrédulo, né? A gente é incrédulo. A gente é incrédulo demais. Infelizmente. Olha, mas a gente é muito incrédulo. A gente tem tantos versículos na Bíblia. Somos mais do que vencedores. Nós já conhecemos o final da história. Mas na hora que bate a luta, a dificuldade, a doença, a quebradeira financeira, a gente às vezes se desespera. Como é difícil. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem comida à menina. Jairo era um homem perseverante. Após ver a calma de Jesus, ele poderia dizer, vou procurar outra solução, esse Jesus é muito enrolado. Está demorando. Eu contei a história, né, do nosso irmão que falou para mim uma vez, né? Eu falei para ele assim, era um irmão que mexia com satanismo. Todo mundo conheceu ele aqui, a maioria. E aí eu perguntava para ele assim,
na hora que ele estava naquela transição, né? Se você já conhece Jesus, por que você ainda bate uns tamborzinhos de vez em quando? Aí ele, sabe o que ele teve coragem de falar para mim? O barbudo lá de cima é muito demorado. O lá de baixo é rapidinho. Gente, isso falou para mim. E a maioria dos irmãos aqui conhece quem eu estou falando. Então, é muito complicado isso. Acha que o tempo do Senhor é demorado. E não é. O tempo do Senhor é o melhor tempo das nossas vidas. Mas naquela hora que chegaram dizendo que o filho tinha morrido, o que você pensa que você ia fazer? Jesus é um cara poderoso, cura doença e tal, mas eu fui lá para ele curar a doença da minha filha. Chegaram pessoas da minha confiança, falaram, minha filha morreu. Jesus, não precisa ir mais não, já morreu. Tchau, muito obrigado pela sua atenção, apesar que eu achei que você demorou um pouquinho, que se você tivesse sido um pouquinho mais rápido, ela não teria morrido. Sim ou não, gente? Não é isso que a gente pensaria? Somos humanos, sim. Mas Jairo não achava que Jesus era só um fazedor de milagres. Ele sabia que Jesus era o Messias esperado, que ele também era dono da vida. Agora, essas pessoas apareceram lá à toa? Não, apareceram por alguns motivos. Primeiro, pelo fato acontecido da menina ter morrido. E segundo, porque isso também é uma estratégia de Satanás. Gente, quando a gente está num problema muito grande e que a gente acha que não pode piorar, muitas vezes não piora ainda, você fala, isso não vai piorar, e entra mais areia no motor ainda. A coisa ainda piora mais ainda. Mais um pouquinho. Quer ver o exemplo? Da Giovana do Elto. Estava lá, né, numa gestação meio demorada, meio tal, ainda pegou Covid. Quer dizer, a coisa ainda piora, tem como piorar. Mas isso não é à toa. Olha, meus irmãos, nós nos atrapalhamos com a nossa ansiedade. Pessoas, nossas conhecidas, que nos amam, muitas vezes nos atrapalham. Nos atrapalham. Querem ajudar, mas puxa contra. Eu vou falar aqui, mas é só para exemplo dos irmãos. Quando nós começamos o ministério, o grão de mostarda era tido muito como a igreja do amor, né? Os irmãozinhos. Minha mãe e meu pai moravam em Pires do Rio, eles não tinham essa convivência com a gente. Mas eles morriam de raiva. De quê? Porque eu quase não ia na casa deles, coitados. Por quê? Porque eu estava com os irmãozinhos da igreja. Meu filho, não envolve muito com isso não, meu filho. Sim ou não, Melita? Não envolve muito com isso não. Vem ver seu pai e sua mãe. No coração dela estava certo, ela queria o filho perto dela. Só que nós tínhamos um chamado maior. Nós tínhamos obrigações aqui final de semana. Então, pessoas que nos amam, às vezes nos puxam para trás. Diz que Jesus não veio trazer só paz, mas veio trazer espada. E lá fala de quem, gente? Do pai, da mãe, de esposa, de filho. Às vezes, essas pessoas se levantam contra a gente. Mesmo querendo o nosso melhor. Mesmo achando que estão fazendo o melhor. Então, nós precisamos entender que nós nos atrapalhamos. Pessoas que nos amam, às vezes, sem querer, atrapalham, igual Pedro lá com Jesus, né? O Senhor vai ser morto? Não! Jesus só arreda Satanás. Você não está falando coisas de Deus espirituais, não, é dos homens. E
Satanás que espera a oportunidade para te trazer insegurança, temor, vacilo. Então, na hora que você estiver em dificuldade, é aí que você precisa estar firme mesmo. Firme na promessa do Senhor. Firme sabendo quem é Jesus. Firme que o soberano dos reis da terra te ama. Firme em saber que aquele que detém todo o poder no mundo, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, te ama e está lutando por você. Então as lutas são grandes. Outra coisa, Salmo 147, 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então nós temos muitas passagens que nos falam que Deus gosta de quando a gente coloca a confiança nele. Se ele gosta disso, o que Satanás gosta de fazer a gente pensar? Olha, você errou em confiar em Deus e por isso que você quebrou a cara. Por isso que a gente está encrencado, busca a Deus e antes da coisa melhorar, parece que ainda piora. Isso é uma setinha de Satanás para jogar na sua cara que você fez errado em esperar em Deus. E muitas pessoas entram nessa. E muitas pessoas desistem de perseverar em Deus. Pensa aí, quantos irmãos você tem que estão afastados do caminho do Senhor por uma decepção? Seja com Deus, seja com o pregador, o pastor, seja com a igreja. Pensa aí. Isso aí foi seta. Seta. Para te quê? Para te fazer desviar. Então, nós precisamos ter essa firmeza no Senhor. Então, agora vem uma direção. Qualquer coisa que começar na sua vida, ponha Deus em primeiro lugar. Não chame Deus depois que o leite derramou, depois que você já tomou suas decisões. É assim, vem um problema, você toma a decisão, aí dá errado, aí você chama Deus para o negócio. Sabe o que significa isso? É aquele menino que não é subordinado, que não é que se acha independente, se mete a cara sem saber fazer nada, dá com os burros na água e depois corre e liga para o pai. Pai, pai, deu errado aqui. É, meu filho. Então, gente, por isso que a gente tem que ter uma vida de oração. Orar de manhã cedo. Senhor, me guarda de todas as palavras desse dia, me guarda no consultório. Senhor, me guarda nas vendas. Senhor, me guarda no tato com as mulheres. Gente, a gente precisa chamar Deus para o negócio da nossa vida. A nossa vida precisa estar recheada de Deus. Não adianta você querer andar sozinho, e na hora de encrenca, chama Deus. Então você vai chamar o gênio da lâmpada. Porque você não se submete a Deus, você não lembra de Deus, você não se quebranta diante de Deus, é só para resolver problema? Gênio da lâmpada. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Às vezes, a gente como seres humanos, a gente erra muito. Eu tenho aprendido uma coisa a cada dia mais. Eu falo para as pessoas que alguma coisa aconteceu, e a pessoa fala, não foi assim. Eu tenho plena convicção que não é daquele jeito. E antigamente, eu não abria mão daquilo que eu achava, porque senão não estava sendo eu. Uai! Gente, mas cada vez acontece mais de eu estar errado. Você talvez não seja assim, talvez você esteja certo o tempo inteiro. Quem aqui é o certo o tempo inteiro? Deixa eu ver. Eu achava que eu era.
Só que mesmo sem eu achar que era, às vezes não, eu também sou falho. Quando vinham as minhas falhas para cima de mim, eu tinha uma relutância de aceitar que eu tinha falhado. Gente, lembrança mesmo. Números. Eram 5 carros. Era um acidente com 7. Gente, eu achava que era um número e era aquele número. Não era nenhum a menos, nem que tivesse caído da vala ou não tivesse visto, eu aceitava. E a gente precisa aprender a aceitar essas coisas, porque a nossa mente é falha. Ontem mesmo nós tivemos uma experiência disso, né, Roseli? Nós falamos que numa viagem nós comemos uma carne crua, com vinagre e limão, carne ruim, e eu falei que era em tal lugar, e a Raíssa e a Roseli falaram que era em outro, e eu não quis aceitar, não era lá, e tal. Aí parou um pouquinho, falando, quer saber? Vocês podem estar certo e eu errado, porque minha mente às vezes falha mesmo. E não é que as duas falam, mas a fulana estava junto, que era a mãe da Roseli. Ela estava junto e ela nunca foi naquele lugar. Aí, de repente, o mundo se abriu. Nossa, como a gente erra, né? Então, cuidado, você com seu filho, principalmente pai, costuma ser muito arrogante com os filhos. Quer ser o certo demais e o filho sempre o errado. Sabia que você, como pai, você pode errar? Sabia que você, como mãe, você pode errar? Sabia que a sua mente pode te trair? Sabia que números podem te trair? Podem. E não é que você está mentindo, não. Você está falando a verdade. Só que a verdade não é verdade, mas você também não está mentindo. Aquela verdade era uma verdade para você. Então, meus irmãos, cuidado, aprenda, você pode estar errado. E às vezes a gente toma atitudes na brusca, e a gente às vezes quebra a cara. Igual aquele homem, você sabe da história do cão, do viúvo e seu cachorro? Um homem morava numa fazenda, num lugar, não é deserto de gente, mas era uma fazenda. E a mulher dele estava ganhando nenê e morreu no parto. Então ele teve de criar a criança sozinho. E na casa lá só tinha ele e um cachorro, que ele tinha anos. Cachorrão grandão. E esse cachorro sempre foi o cachorro. O cachorro que comia cobra, o cachorro que defendia ele, o cachorro que de longe que vinha alguém que começava a latir, era aquele cachorro mesmo fiel. Era ele e o dono e pronto. E aí, como ele tinha de sair para caçar e o nenê era muito pequeno, ele deixava o nenê no berço e punha o cachorro para vigiar o berço lá na fazenda. E certo dia ele saiu para caçar e quando estava assim, faltando aí mais ou menos aí uns 500 metros lá da casa dele lá, veio o cachorro, todo cheio de sangue, e sangue escorrendo para cá. Ele falou, meu Deus, você comeu minha criança! Seu cachorro pegou a espingarda e pá na cara do cachorro. E ficou muito triste pelo cachorro, saiu correndo lá para casa para ver a criança. Chegou lá, a criança estava dormindo quietinha, e do lado do berço estava lá um lobo, todo estraçalhado. Às vezes, gente, a gente age desse jeito. A gente toma umas atitudes intempestivas, achando que a nossa atitude está certa, e não é daquele jeito. Ponha Deus no negócio da sua vida. Ponha Deus nos negócios ruins. Ponha Deus nos negócios bons. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Busque a Deus em qualquer problema que você tenha de resolver. Deus é seu Pai amoroso. Ele quer estar com você. Não, morreu, não adianta mais não. Adianta sim. Deus é quem dá a última palavra. Deus é quem vai falar o que é que vai te acontecer. Olha que interessante essa passagem bíblica, quando fala assim, ao entrar, lhes disse. Estava dizendo para quem?
para quem estava lá na casa, não era para Jairo, não. Falando para os que pranteavam, para os que choravam. Jesus estava falando para eles: olha, ela não está morta, não. Lá vem o metido a ser Messias. E riram, mas não riram de alegria, não, riram de deboche. Muitas vezes, na nossa firmeza de fé, de confiança, muitos rirão de nós. Muitos rirão. Mas eu quero te falar uma coisa: a vontade de Deus será feita. Independente se seja, por exemplo, se Deus quisesse que a filha de Jairo tivesse morrido para um bem maior dela e de todos, a filha de Jairo teria morrido. Mas não era essa a vontade de Deus. E, gente, Deus não deixa nada acontecer na nossa vida sem ter um fim proveitoso para nós. Entenda. O melhor lugar da nossa vida não é estar no lugar mais confortável para nós. É estar no centro da vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos crer nessas coisas. Jesus curou a menina ou não, gente? Curou. A menina estava morta ou não? Hoje a morte física tem cura pela medicina ou não? Não. Mas Jesus curou? Curou. Hoje nós avançamos muito em técnicas medicinais, mas para a morte ainda não temos cura. Nós temos muitos filmes dos Walking Dead aí, dos zumbis, dos mortos que andam e tal. Fazer carne mexer é um equipamento. Agora, fazer carne sentir e pensar é outra coisa. Então, eu quero que você saia com isso no coração hoje. Quando você estiver bem, ponha Deus no negócio. Quando você estiver ruim, ponha Deus no negócio. Qualquer passo que você der, Deus está com você. Por isso que a Bíblia fala: orai em todo o tempo. Conversa com Deus, Ele está com você. Vamos abrir lá em Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão me achar meio griscoide, Mas, gente, eu não tenho medo de Satanás. Acho que Satanás faz cilada mesmo, às vezes a gente cai, às vezes a gente não cai, mas eu não tenho medo de Satanás assim. E nem tenho medo das outras pessoas. Você sabe de quem que eu tenho medo? De mim. Eu é que posso mentir, eu que posso adulterar, eu é que posso, sabe? Tanta coisa. A gente tem que cuidar de nós. Olha, as coisas ruins só vão acontecer sobre nós quando nós permitirmos o que o povo chama de dar o quê? Abrir a porta, dar legalidade para o inimigo, ou seja, quando a gente permitir, ou quando a gente estiver no centro da vontade de Deus e Deus quiser fazer alguma coisa na nossa vida. Aí pode vir coisas ruins. Por quê que eu estou falando assim, essas duas coisas? Se Deus está falando, olha, Deus está falando, né? Deus fala sobre obediência, mas se você está numa estrada, a estrada é de 120, você está a 220, encapota o carro, foi o diabo? Não, ele achou bom e ainda pôs uma pedra no meio do caminho aí, porque você estava o quê? Descoberto, você estava contra a obediência das leis, que é obedecer a Deus. Quer dizer que eu falava em Pires do Rio, o anjo não voa mais do que 120 km por hora para te proteger no carro. Ele fica para trás, sabe? Mas isso é só para a gente entender. A gente pode dar legalidade, porta aberta, mas Deus também pode permitir. Então, nada de fora vai te atacar se você estiver andando com Deus e obedecendo as leis.
Ah, mas outras coisas podem acontecer. Sim, exceções existem, não vamos entrar nisso. O que eu quero entrar é o seguinte: ande com Deus em todo o tempo. Ponha Deus na sua vida em todo o tempo. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.